Glória a Deus. Você podia ficar de pé? Só um minutinho aí no seu lugar. Para você que está em casa aí com a gente, que Deus abençoe muito sua vida. E antes da gente agora entrar na palavra, eu queria que a gente louvasse ao Senhor. Queria adorar ao Senhor com mais um cântico. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, em nome de Jesus. Você abaixasse sua cabeça. E agora você falasse com o Senhor a respeito daquilo que você veio fazer aqui nessa noite. O que te trouxe até aqui? Qual a razão de você sair da sua casa num frio desse, deixar a sua coberta, deixar a sua cama quentinha, se vestir e vir até aqui? Tem uma razão, cara. Ninguém te obrigou a estar aqui. Você decidiu estar aqui. Talvez você está desesperado aí com alguma coisa. Talvez tenha uma angústia no teu coração. Talvez você estava em casa, está ansioso por algo e você falou, vou para a igreja. Talvez você veio aqui simplesmente por vir. Talvez, todo sábado eu vou e eu vou lá hoje. Só queria que você fechasse os teus olhos agora e você falasse com Deus a respeito dessa sua intenção. Talvez você veio aqui e falou assim, eu vou lá para a igreja porque estão falando que eu já não estou indo, que talvez eu estou desviado, então eu vou aparecer lá das caras. E veio só para mostrar para os outros que você está aqui. Não sei, cara, não sei qual é a razão que você veio aqui, mas eu sei que você está aqui. E nessa hora Deus quer falar contigo. Deus tem algo a falar com você. Só que para isso você precisa agora abrir o teu coração e pedir para que Ele fale contigo. Pedir para que Ele, Deus, já que eu vim até aqui, fala comigo. Eu tenho essa necessidade, eu tenho esse problema, eu tenho essa angústia, eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha, eu tenho isso aqui que eu preciso ser tratado, eu não sei como resolver. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Eu queria que você usasse esse louvor como tua oração agora, como a tua entrega para receber o que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroe Ele agora na sua vida. Fale para Ele, Jesus, Tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso nessa noite. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó, é só a Ti, Jesus, coroamos.
se render agora aos pés do Senhor, adorar o nome do Senhor, reconhecer quem Ele é e quem você é nessa hora, em nome de Jesus. Consagramos todo nosso Consagre o teu ser a Ele, entregue a Ele, coroe. Adoramos o teu nome, concedemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a Nós consagramos, Senhor, tudo que nós temos a Ti agora nesse momento. E Pai, nós vamos entrar agora e mergulhar na palavra. Nós Te adoramos com a nossa boca, nós Te adoramos com o nosso corpo, com as nossas mãos. Nós já Te entregamos o nosso louvor. E agora é o momento da gente receber do Senhor uma instrução, uma orientação, receber algo, uma correção para as nossas vidas nessa noite. Pai, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Não adianta nada vir até aqui, não adianta nada estar neste culto online, não adianta nada nesse momento se não tivermos a Tua presença, se isso não for uma mudança em nossas vidas, se for para a gente ficar igual, para a gente sair igual, com os mesmos pensamentos, Pai, de nada vale, mas a cada dia o que vale é ser transformado pelo Senhor. E agora nós queremos receber uma orientação, uma instrução da Tua parte, queremos ser transformados por Ti agora, em nome de Jesus. Pai, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica, Pai, a minha mente, o meu coração, em nome de Jesus. Que desse momento caia por terra tudo que é do Moisés, tudo que é humano, tudo que vem de mim, que caia por terra, porque em mim não há nada a não ser o Senhor Jesus sobre a minha vida. Que só o Senhor seja exaltado nessa noite, que só o Senhor seja engrandecido nessa noite, que só o Senhor apareça nessa noite, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito flua deste altar, tocando nos corações e tocando no meu coração, porque eu também preciso de Ti, eu também sou falho, eu preciso de correções. Pai, em nome de Jesus, fala comigo também, em nome de Jesus, e transforma as nossas vidas nessa noite. Quem está em casa nos acompanhando, que também seja tocado pelo Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Que essas vidas que estão em casa também possam estar sentindo a Tua presença, porque a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor está aqui. O Senhor não se limita a este local, o Senhor não se limita à geografia de Santos, o Senhor não se limita a nada, o Senhor está em todo quanto lugar, aonde estiverem 2 ou mais. Então nessa transmissão o Senhor está em cada lar, o Senhor está em cada casa, o Senhor está falando com as pessoas, Pai. Se há pessoas aflitas, necessitadas, se há pessoas, Pai, depressivas nesse momento, que sejam tocadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar com esta pessoa, que ela possa sentir a Tua presença nesse momento, em nome de Jesus. Se há pessoas assistindo essa transmissão depois, Pai, que também possam ser tocadas pelo Senhor. Que só o Teu Santo Espírito toque nessas vidas, que elas sintam que elas são amadas, são desejadas, são queridas pelo Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, nós precisamos de Ti, no nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, galera. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Se você não sabe, é o primeiro livro, capítulo 25. E eu queria compartilhar com você uma história que, para mim, é muito interessante. Fala muito comigo. E eu tenho certeza que Deus tem algo a tratar conosco nessa noite.
em cima da história. Eu costumo dizer que eu gosto de personagens. A palavra de Deus, ela é feita de personagens, é feita de homens e mulheres. E o que eu gosto muito da palavra de Deus, porque só existe um personagem na palavra de Deus que foi perfeito, que foi Jesus, que serve como inspiração, exemplo e como direção para a minha vida. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu tenho que olhar para o ministério de Jesus. Tenho que olhar para como Jesus tratou. Então, como Jesus fez. Então, eu olho para Jesus. Ali eu encontro a forma como eu tenho que agir. Mas no restante da palavra de Deus, ela foi feita e inspirada por Deus através de vida de homens. E o que eu gosto muito é que são homens e mulheres falhos. Homens e mulheres limitados, carnais, assim como eu e como você. E aí nós olhamos para como Deus agiu com eles, para que a gente possa tirar lições para as nossas vidas. E eu acho lindo isso na palavra de Deus, porque ela não se torna algo que eu não possa fazer, eu não possa praticar, ou eu não possa viver. Porque se estivessem só homens e mulheres perfeitos aqui, eu olharia para eles, olhando para mim, e diria, é impossível. Não dá para mim viver isso aqui. Por quê? Porque esses homens são perfeitos. Não sabe? Olhar para Pedro, se Pedro fosse perfeito, eu olharia e falaria, Deus, não dá para mim ser como Pedro, porque ele é perfeito. Mas aí eu olho para a vida de Pedro e vejo Pedro sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, e logo em 10 segundos depois, a mesma boca que foi usada pelo Espírito Santo é usada pelo diabo, e Jesus fala, sai daqui, Satanás, e eu olho e falo, nossa, ele é que nem eu. Ao mesmo tempo que ele é usado pelo Senhor, de repente ele dá uma brecha e eu posso me inspirar nesses homens e mulheres aqui da palavra de Deus. E eu quero dizer isso para você nessa noite, não leia a palavra de Deus como um livro simplesmente e como pessoas que são santas, pessoas que não têm erros. Sempre olhe e veja pessoas como eu e como você, que passaram por lutas, por adversidades, por situações semelhantes a mim e a sua, momentos diferentes da história. Talvez quando você lê a palavra de Deus, você tem que contextualizar ela, para entender o tempo, o que eles estão vivendo e o que você está vivendo hoje. Mas são homens e mulheres falhos como eu e como você, e que serve de inspiração para a nossa caminhada em nome de Jesus. E aqui eu quero ler com você no livro de Gênesis, é o primeiro livro da palavra de Deus. Nós estamos falando do princípio, do início de todas as coisas, ali onde Deus está começando a formar, traçar uma humanidade. E tem o nascimento de dois caras aqui que eu queria compartilhar com você, que está no livro de Gênesis 25, no versículo 27. Diz assim, os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac, seu pai, amava a Esaú porque gostava de comer carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca, a mãe, já amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento, e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou seus direitos de filho mais velho. A gente está lendo aqui a história de dois irmãos, e eu quero só contextualizar para você
que não conhece essa história, você que está em casa aí nos acompanhando e não conhece essa história, eu quero contextualizar para você aqui a história de Esaú e Jacó, dois irmãos que nasceram, são gêmeos, e Esaú foi tirado primeiro da barriga de Rebeca, e Jacó veio segurando no seu pé, ele veio em segundo lugar. Então Esaú era o mais velho, Jacó o mais novo. E na palavra de Deus, nesse tempo, mas a palavra de Deus, ela dá muita ênfase, tem muito valor à primogenitura, aquele que vem primeiro. Então tudo que o pai tinha, tudo que o pai passava, a bênção do pai sempre ia para o primeiro filho, para aquele que era mais velho, aquele que ia dar sequência no legado dos seus pais, aquele que ia dar sequência em tudo que o pai tinha. Então, na história daquele pai, quem ia ter a sequência sempre era o filho primogênito. A gente olha a história de Davi e vê que teve uma confusão depois do seu reinado, porque um achava que era o rei e Davi tinha prometido para outro e tal. Por quê? Porque era comum a sequência ser pelo primogênito. E aqui essa história, a gente está lendo a história desses dois meninos. E o versículo 27 começa dizendo assim: os meninos cresceram, então já são grandes, tinham acabado de nascer, não era mais um bebezinho, já eram meninos grandes. E Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre. E Jacó já era um cara mais pacato, que preferia ficar em casa. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: Deus está mostrando para nós dois homens, duas pessoas, duas personalidades. E eu quero dizer que Deus te criou da forma que você é, cara. Sabe, você não precisa ser parecido com ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ter a forma de ninguém. Você é exclusivo. Você é único na presença do Senhor. Não sei se você entrou aqui com uma crise de identidade nessa noite. Eu quero dizer que Deus te fez do jeito que você é. Se o seu cabelo é encaracolado, é encaracolado. Se o seu cabelo é liso, é liso. Você pode fazer sua chapinha, você pode alisar, você pode fazer o que você quiser, mas você é você. E eu estou falando só de coisas aparentes, mas eu quero dizer na sua personalidade, porque aqui Deus está falando sobre personalidade, falando que um se tornou um cara caçador, um cara que ia pro mato, sabe, aqueles homens da selva que gostava disso. O outro era um homem mais pacato, que ficava em casa, mas o amor de Deus por eles era igual. Eu quero dizer para você nessa noite que o amor do Senhor é igual para você. Não tente tirar aquilo que Deus colocou na sua vida. Não tente anular aquilo que Deus criou em você. Sabe, tem muitas pessoas nos dias de hoje que têm tentado mudar aquilo que Deus fez. De que maneira? Olhando para pessoas e querendo se parecer com pessoas. Olhando muitas vezes na internet. Hoje nós vivemos a era dos influenciadores digitais. E é interessante isso, porque antigamente só era famoso quem estava na televisão, ou quem cantava, ou quem fazia não sei o quê, sabe? E hoje, de um tempo para cá, existe uma nova profissão, que são os influenciadores digitais, são aqueles que estão na internet. Pessoas anônimas, assim como eu e você, que decidiram, talvez, começar a fazer um vídeo, decidiram, talvez, falar alguma coisa na internet, começaram a se expor na internet, e eles se tornam pessoas referentes. E muitos jovens, muitos adolescentes têm buscado se parecer com essas pessoas. E eu quero dizer para você nessa noite, o que está na internet muitas vezes não é a verdade. A internet é um local posso dizer para você assim, de muitas mentiras. Porque as pessoas postam sempre o que está legal, sempre o que está bem, sempre o que está favorável, sabe? Ninguém posta um momento de luta, um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de angústia. As pessoas não postam isso, mas elas postam sempre assim: eu estou aqui, eu estou ali, eu estou acolá, eu faço isso. E as outras pessoas ficam olhando e falando: cara, como eu queria estar assim, como eu queria fazer isso, como eu queria estar desse jeito, como eu queria estar nesse lugar e eu não consigo. E aí começa a olhar para a sua condição, começa a olhar para aquilo que você tem e fala: eu não consigo, eu não posso.
eu nunca vou chegar lá, eu não tenho condições. Não, porque não sei o que e tal. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus te fez único. Deus te fez exclusivo. Deus traçou uma história para você. Deus traçou um plano para a sua vida. E não importa a condição que você está hoje, não abra mão daquilo que Deus te entregou em nome de Jesus. Não abra mão de quem você é. Aqui nós vamos meditar nessa história. E ela fala aqui no versículo 28 que o pai, ele amava um filho e a mãe já amava outro. E o que nós começamos a ver aqui é um conflito, né, de criação. Porque hoje nós vemos e falamos, né, que o nosso amor pelos filhos e tal, e muitos têm isso, não, porque meu pai ama mais meu irmão, minha mãe ama mais não sei o quê, e a gente vê isso aqui na palavra de Deus e vê que isso gerava um conflito entre eles, porque um era mais queridinho do pai, o outro era mais queridinho da mãe, e isso deveria gerar entre eles uma disputa. E eu quero falar uma coisa para você. Isso aqui faz parte da genealogia de Jesus. O que eu quero falar para você com esse dado da genealogia de Jesus? A história de Jesus só existe ele perfeito. Quem forma a família dele é uma família de pessoas imperfeitas, pessoas com falhas, com erros. Então não ache que você, porque você erra, ou porque você faz algo, ou porque você pecou, ou porque você deslizou, que Deus te abandonou, que Deus te rejeitou, que Deus já não quer mais nada com você, que Deus não te ama, que você não é merecedor, que você é uma desgraça mesmo, eu sou uma desgraça, eu não nasci para isso, Deus não me ama, Deus não me quer. Eu quero dizer nessa noite que Ele te ama demais. Ele ama muito você. Ele ama muito a sua vida, assim como Ele um dia me amou. Assim como um dia Ele disse para mim que eu era amado dEle. Assim como um dia eu tive um encontro com Ele. E esse encontro ele não é pontual. Não é um único dia. Eu encontro com Jesus todos os dias. De que maneira que eu encontro com Jesus todos os dias? No meu relacionamento com Ele. Quando eu chamo Ele para caminhar comigo. Quando eu digo para Ele, Jesus, a minha vida é Tua. Jesus, o meu despertar é Teu e o meu deitar também é Teu. Em todo tempo, o Senhor está comigo. Caminha comigo. Anda comigo. Viva a minha vida comigo. Eu quero viver, na verdade, os Teus sonhos. Mas eu tenho que planejar a minha vida. E quando você começa a andar desta forma, quando você começa a se relacionar com Ele dessa forma, você começa a caminhar com Ele, você começa a viver os sonhos dEle e você começa a se sentir amado por Ele. Você começa a entender o amor dEle. E eu comecei a entender muito forte o amor de Jesus para comigo, o amor de Deus para comigo, quando eu passei a ser pai. Quando eu tive meu filho, e aí você começa a entender muito desse amor que é você e o seu filho, e aí você espelha isso para com Deus. E sabe como eu aprendo muito da minha caminhada com Deus? Quando eu olho para o Tiago, e quando eu vejo muitas atitudes do Tiago, atitudes desafiadoras, atitudes inquiridoras, atitudes de muitas vezes afrontar, porque ele é uma criança, e ele está crescendo, e eu tenho que educá-lo, tenho que ensiná-lo, tenho que orientá-lo, e eu vejo quanto eu quero fazer isso com ele, quanto eu quero ensiná-lo, quanto eu quero ajudá-lo, quanto eu quero fazer dele um homem segundo o coração de Deus. E aí eu olho para Deus e vejo ele comigo. Eu vejo quão chato eu sou, o quão inquiridor eu sou, quão pesado eu sou, mas ele continua dizendo: filho, eu te amo. E ele quer dizer hoje para você nessa noite: filho, eu te amo. Filho, eu estou com você. Não importa como você é. Esses dois meninos aqui tinham características totalmente diferentes um dos outros, mas eles eram amados por Deus. Foram criações de Deus, assim como eu e você. Só que os pais tinham as suas predileções. Um gostava de um e o outro gostava de outro. E isso foi gerando uma certa situação.
E aí, certo dia, o versículo 29 diz que quando Jacó preparava uma comida, um ensopado, algo delicioso, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. A exaustão e a fome deixaram com que Esaú não pensasse. E eu quero falar para você agora, né, que você preste muita atenção, porque vão ter momentos na sua vida que você vai estar exausto, vão ter momentos na sua vida que você vai estar cansado. Talvez você está vivendo este momento, talvez você está passando por um momento de exaustão, você está muito cansado, você está aí, sabe, não sabendo o que fazer da sua vida. E nesse momento, muitas vezes, é quando nós tomamos as atitudes sem pensar. Versículo 30 diz que ele estava faminto e ele chegou ao seu irmão e falou: me dá um pouco dessa comida, me dá um pouco desse caldo aí. Cara, na fome você toma qualquer coisa, você pede qualquer coisa. Quando você está debilitado, você toma atitudes que você não pensa. E aqui a história nos conta de um homem exausto e faminto, mas tem outras debilidades na sua vida que fazem com que você muitas vezes não pense. E eu quero dizer para você, pare e pense, em nome de Jesus. Pare diante das situações e pense o que fazer. Não saia tomando atitudes, não saia tomando decisões, não saia fazendo escolhas sem antes pensar, sem antes consultar ao Senhor, sem antes entender qual é a direção de Deus para a sua vida, sem antes abrir mão daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. O mundo hoje nos apresenta N opções, e eu tenho escutado um louvor que fala muito sobre distrações. E eu, a Priscila, a gente tem escutado muito esse louvor porque fala sobre distrações e nem sempre coisas são pecados, mas tem coisas que são distrações. Dá para você entender que nem tudo que te distrai é pecado. A palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Dá para você entender que tem coisas na sua caminhada que Satanás está colocando, ou que você está deixando virar uma distração, ao ponto de você se afastar do Senhor, ao ponto de você não perceber mais as suas atitudes, o que você está agindo, como você está tomando as suas escolhas. Você está tão distraído com aquilo que está à sua frente, que você já não consulta mais a Deus, você já não pede mais uma direção de Deus, você já gabaritou tanto na vida, você já tomou algumas decisões certas na vida que você já está cheio de si mesmo, falando: não, eu não preciso mais, nessa situação aqui eu sei resolver. Aqui no trabalho, não, fica tranquilo, Deus, eu estou no controle, eu sei o que fazer, eu sei aonde eu tenho que ir, eu sei o que eu posso, aonde eu tenho que agir, eu fica tranquilo, porque você já está cheio de si. E nessa noite Deus está falando conosco sobre pequenas ações que podem nos afastar do Senhor, pequenas ações que podem nos distrair ao ponto da gente não buscar mais a direção do Senhor. E esse homem, ele estava exausto, ele estava faminto, ele estava tão cansado que o seu irmão chegou e falou assim para ele: tá bom, vou te dar um pouquinho dessa comida, mas primeiro você faz uma coisa para mim, você me dá o seu direito de primogenitura, você me entrega esse direito de primogenitura. E eu comecei a pensar nessa questão, porque qual era o valor da primogenitura naquele momento? Qual era o valor? Nada. Eram dois irmãos que estavam crescendo, que estavam fazendo a sua vida. E naquele momento,
momento de caça, um momento de fome, um momento de debilidade física, um momento onde você está ali numa conversa talvez informal com uma pessoa que você conhece, que você confia, tal. Qual é o valor da sua primogenitura? Talvez você vai falar como ele. O que isso aqui vai me fazer de falta? Eu estou morrendo de fome. O que você está querendo? Eu quero é comer. Eu quero acabar com essa questão aqui no trabalho. Eu quero resolver logo isso. O que tem a ver a minha caminhada com Deus? Não tem nada a ver isso. Nesse momento, Deus fica lá fora. O dia que eu chegar sábado, eu vou falar com Ele. Não, naquele culto eu busco ao Senhor. Não preciso disso. Talvez Deus te deu uma promessa e falou para você assim, ó, eu vou fazer isso na sua vida. Aqui no seu trabalho eu vou te colocar na frente do seu trabalho, você vai ter um cargo de chefia, você vai ter uma liderança, mas num dia que você está lá perdido, você fala, Deus falou, mas não está acontecendo. Deus falou, mas não está rolando, eu não estou vendo isso acontecer. Qual o valor que tem disso que Deus me entregou nesse momento? E acaba que as circunstâncias da vida começam a te colocar numa situação que começam a te inquirir, começam a te colocar contra a parede, dizendo para você, ei, abra mão disso, abra mão desse momento. Eu escutei um testemunho de uma mulher que ela decidiu cantar e tudo mais, e ela estava numa igreja, sabe essas igrejas, Assembleia de Deus, assim, bem reteté, bem pentecoste, sabe? E ela foi cantar. E ela disse que no final que ela ministrou o louvor, o pastor que ia dar uma oferta para ela não deu oferta para ela e ela teve que ir embora a pé. E ela saiu, ela fez o culto e falou, Deus, eu estou aqui cantando, fazendo o meu chamado, o meu ministério, mas amém, eu vou. E aí disse que ela saiu, e ela estava em São Paulo, ela mora em São Paulo, e ela saiu de salto andando, e ela andou, até que ela chegou em casa exausta. E ela falou que ela foi para o quarto dela e de repente apareceu uma pessoa no quarto dela. E essa pessoa falou assim, para que está servindo você cantar para Deus? Assina aqui esse papel. Assina esse contrato aqui comigo. Você nunca mais vai andar a pé. Você nunca mais vai precisar disso. Você vai ser famosa. Você vai conseguir o que você precisa. Você só precisa assinar esse papel aqui. O que está valendo você servir a Deus? O que está valendo você andar? Você está andando a pé. E ela falou que ali ela começou uma batalha com aquele homem, que ela sabia quem era o próprio Satanás ali no quarto dela. E ela falou, não, melhor é andar a pé com Deus do que assinar qualquer papel. E aí ela abriu mão e ela falou, sai daqui, Satanás, eu vou continuar. Minha casa está com o sofá rasgado, mas aqui tem a paz do Senhor. Minha casa está sem comida muitas vezes, mas aqui tem a paz do Senhor. Eu não vou abrir mão da paz. E eu quero dizer para você, não abra mão daquilo que Deus te entregou. Não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Não negocie nem na sua fraqueza. Abra mão daquilo que Deus falou que um dia Ele vai fazer na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você. Não abra mão da sua dependência do Senhor, mesmo que você possa estar gabaritando tudo hoje na vida. Não confie em você em nome de Jesus. Dependa do Senhor em todo tempo. Esaú estava tão cansado, ele estava com tanta fome, que Jacó fez um pedido para ele, e ele falou, isso aqui não vale de nada. E ele abre mão da sua primogenitura. Mas o que Deus prometeu e o que Deus fez, o que Deus entregou, perante Deus tem muito valor. Perante o Senhor tinha muito valor. Mas ele não se importou para aquilo que Deus tinha prometido, para aquilo que fazia parte da herança de Deus, daquele mandamento de Deus, para aquilo que Deus tinha instituído na terra. Ele estava com muita fome. Ele achou melhor, pega aí, Jacó. Pega o que você quer aí, só me dá um prato de comida. E assim ele fez. E aqui o texto diz assim, no versículo 34. Então Esaú
Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilha. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. O pão e o ensopado naquele momento fizeram toda a diferença na vida dele. E tem coisas na sua vida que vão fazer toda a diferença momentaneamente. Tem coisas na sua vida que vai fazer todo sentido agora para você. Tem coisas na sua vida que vão gerar um prazer agora para você. Tem coisas na sua vida que vão gerar satisfação para você agora. Tem coisas na sua vida que vão gerar uma saciedade agora para você. Assim como para Esaú, naquele momento, ele matou a fome dele e acabou com a exaustão dele, mas ele abriu mão da promessa de Deus sobre a vida dele. E eu queria dizer para você nessa noite, não abra mão daquilo que Deus te entregou por um prato de lentilha. Não abra mão daquilo que Deus prometeu para você simplesmente por um descanso. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu simplesmente por um momento de prazer, de alegria, de felicidade. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu simplesmente por uma hora de felicidade, uma hora de prazer, porque isso vai te custar muito caro. Isso custou muito caro para Esaú, porque depois a história conta que Isaac abençoa Jacó e cria uma confusão entre os irmãos, um foge do outro e Jacó se torna maior que Esaú e Esaú começa a servir. E toda essa situação acontece porque um dia ele estava com fome, porque um dia ele estava, com uma necessidade de comer alguma coisa. Um dia ele chegou da caça. Eu tenho certeza que em outros momentos ele chegou da caça cansado, em outros momentos ele chegou da caça exausto, em outras vezes, aquela não foi a primeira vez, também não foi a última vez, mas aquela vez foi importantíssimo para que tudo mudasse na história dele. Talvez você está exausto, mas você já esteve exausto uma vez e buscou o Senhor e Ele te saciou. Você já esteve exausto 2 vezes e Ele buscou o Senhor. Só que dessa vez você está exausto, você está decidindo não viver mais com o Senhor. Talvez você está exausto dizendo, não, eu não preciso mais disso, eu consigo, eu já sei como faz. Eu já sei como Deus agiu lá atrás, eu já sei, Ele já fez, e eu sei como que eu vou fazer agora. E nessa noite Deus está falando, ei, não confie em você, não abra mão daquilo que eu te entreguei, não abra mão daquilo que eu te prometi, eu vou fazer em você, tenha paciência, confie em mim, eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle de todas as coisas. Esse momento é passageiro. Sabe, eu tenho aprendido muito na minha caminhada que a vida é feita de fases, momentos. São momentos que você vai passar. Hoje lá em casa a gente está no momento de viver 2 filhos, um diferente do outro, um querendo um monte de coisa, a outra querendo outro monte de coisa, e você fica meio pirado da cabeça, você tem que viver um momento de corrigir um que é grande, um momento de corrigir uma que está aprendendo as coisas. Hoje a gente foi almoçar nos meus pais e foi muito interessante que a gente nunca teve esse problema com o Tiago. O Tiago nunca gostou de pôr a mão na tomada. Na verdade, o Tiago pôs uma vez a mão na tomada e ele é meio medroso. Então, sempre que a gente dava um susto nele, ele se assustava e ele nunca mais fazia aquilo. Então, educar o Tiago foi mais fácil, sabe? Porque você dava um susto nele, ele, ai meu Deus, vai cair. Aí ele nunca mais colocava a mão naquilo lá. Agora a Tarsila é desafiador, cara. Ela não gosta. Ela gosta de tomar susto, ela acha engraçado tomar um susto. Ela ama pôr a mão na tomada, ela ama pôr o dedinho na tomada. E hoje a gente estava nos meus pais e ele colocou um protetor transparente. E aí ela foi e pôs o dedo. Eu falei, pai, tira a mão dela daí. Ele falou, não, tá com protetor. E aí a Priscila não ouviu. E aí a gente, ó Priscila, olha o que está acontecendo. E ela ficou assim, tira a mão dela daí. A gente falou, calma, tá com protetor. Mas não dava para ver. Mas ela estava rindo, sabe, achando uma graça. E esses dias eu peguei e acabei, eu disciplinei ela. E aí o Tiago ficou assim e falou, tadinha, pai, ela tá chorando.
Aí eu falei, eu prefiro ela chorar hoje do que eu chorar ela morrendo eletrocutada. É melhor corrigir ela agora com 1 ano, para ela nunca mais pôr a mão nessa tomada, do que ela morrer e a gente ter que ficar chorando porque ela morreu eletrocutada. O que acontece? Ela nunca mais, na tomada que eu disciplinei, ela nunca mais olhou, mas para as outras ela continua olhando. Ela ainda entendeu que uma só que ela não pode pôr a mão, nas demais ela pode. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer que são fases. E aí, esses dias eu falo para a Priscila, quando vai passar essa fase? Essa fase aqui está acabando com a gente, porque somou todas as coisas. Pense que somou um monte de coisa, somou pandemia, coronavírus, quarentena, todo mundo trancado em casa, eu trabalhando, Priscila presa em casa, escola do Tiago, a escola começou um período, agora já aumentou para 2 períodos, para 3 períodos, a escola tomando todo o tempo, Tarsila que não quer dormir, que é agitada, que quer atenção, e a gente falava, Priscila, que horas você vai passar essa fase? Aí eu falei assim, que essa fase vai passar, a gente sabe, o problema é como que a gente vai estar depois dessa fase. O que eu estou querendo contar para você nessa noite? A fase que você está, ela vai passar, cara. Sendo ela boa, sendo ruim, ela vai passar. O problema é como você vai estar. Você vai estar firme, confiante no Senhor, dependendo dEle, ou você vai estar autossuficiente, vai estar cheio de si, você vai ter vendido as tuas promessas, vendido aquilo que Deus te entregou, aberto mão de tudo que Ele te prometeu, vai ter vendido a tua salvação por um momento que você está passando, por uma luta que você está passando, ou por causa que você está com fome. Esaú vendeu tudo que ele tinha por causa de um prato de lentilha. Esaú acabou entregando tudo que ele tinha, que não valia nada naquele momento, mas perante Deus valia muito. E ele simplesmente deixou por um prato de lentilha, por uma exaustão, por uma fome. E essa fase aqui passou e gerou uma situação. E eu não sei se você conhece, mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse mesmo Jacó aqui que roubou a primogenitura, que pegou a primogenitura. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que depois se transforma em Israel. É o Israel de Deus. Esse cara aqui, Jacó, que pega a primogenitura, que tem toda essa situação. Por isso que eu te falei que a genealogia de Jesus é feita só de uma pessoa perfeita, que é Jesus. As demais pessoas, todas são imperfeitas. Não sei se você sabe, mas na genealogia de Jesus tem uma prostituta. Tem uma mulher prostituta que faz parte da história de Jesus. Eu quero te dizer que são homens e mulheres falhos, mas que fazem parte da genealogia de Jesus. E eu e você fazemos parte da genealogia de Jesus, independente do que aconteceu na sua vida. Independente de como você veio ao mundo, independente do que você passou até o dia de hoje, eu quero dizer que Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez, Ele te ama. Ele entregou o Filho dele na cruz para morrer por mim e por você. Jesus era tudo o que você precisa. Recentemente a gente recebeu uma palavra do nosso pastor dizendo: Jesus é tudo o que nós precisamos. Isso tem estado no meu coração muito forte. Tudo o que eu preciso é de Jesus. Tudo o que você precisa é de Jesus. Não abra mão daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele te entregou. Não abra mão da sua herança no Senhor. Você tem um lugar na presença dEle, você tem um lugar no coração dEle. Tudo que você precisa é de Jesus. Independente da situação, sabe essa fase que você está vivendo aí? Vai passar. Tá na luta? Vai passar. Está no deserto? Vai passar. Está na terra prometida? Vai passar. Está vencendo os gigantes? Vai passar. O povo de Israel, quando eles entraram na terra prometida, Deus falou: vocês vão ter que batalhar por essa terra. Eu estou te dando a terra, mas vocês vão batalhar por ela. Lá vai ter gigantes, vai ter desafios, vai ter muralhas. Eu estou dando para vocês, mas vocês vão ter que fazer alguma coisa. Vocês vão ter que conquistar a terra prometida. Mas eles não estão conquistando a terra prometida até hoje. Depois que eles conquistaram, eles tomaram, eles se estabeleceram e passou essa fase. Mas outras fases vieram, fases de lutas, porque depois todo mundo queria tomar a cidade. Depois teve a divisão do reino, dividiu entre Judá e Jerusalém, depois teve várias confusões. Cada momento é uma fase. Você está passando por uma fase, sua fase está boa, fique em paz. A fase ruim vai chegar. Está passando uma fase ruim,
fique em paz, a fase boa vai chegar. Tudo são fases, mas eu quero dizer que independente da fase que você está, tudo que você precisa é de Jesus, porque quando você está na fase ruim, Jesus é a solução. Quando você está na fase boa, Jesus continua sendo a solução. Se você está na fase boa é porque Ele te trouxe até aqui e Ele te colocou lá. Dê honra, glória e exalte o nome do Senhor. Reconheça que o que você está vivendo vem do Senhor. Se está na fase ruim, fique em paz, Ele está contigo, Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza, Ele é teu socorro, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele está no controle, fique em paz. Só não abra mão daquilo que Ele te entregou em nome de Jesus. Não abra mão daquilo que Ele te prometeu. Não é por causa que você está com fome, cansado, que você tem que entregar tudo o que Ele te falou. Você tem que abrir mão e vender isso para o inferno em nome de Jesus. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida hoje. E Ele tem algo especial para caminhar contigo a partir de hoje. A partir de agora. Viva na dependência do Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. E eu não sei qual é a sua fase. Para você que está em casa, eu também não conheço sua casa que você está passando. Eu não sei qual fase você está aí da vida, se você está na fase boa ou na fase ruim. Mas, independente da fase que você está, se você tem aberto mão daquilo que Deus te prometeu, se você tem pensado em negociar, talvez, se tem pensado em desistir, mas nessa noite Deus falou contigo, eu queria que você se colocasse de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus, de olhos fechados, de cabeça baixa, só fique de pé e apresenta ao Senhor a tua vida em nome de Jesus. Fala com Ele a respeito da fase que você está passando, a respeito do que você está vivendo. Fala com Ele a respeito do que você está querendo negociar. Fala com Ele a respeito do que você está querendo abrir mão. Sabe, fala com Ele. Deus falou com todo mundo e cada um em uma área. O que você tem pensado em deixar de lado aí? O que Satanás talvez está propondo para você nessa noite, falando para você, assina esse contrato comigo e vamos embora. Eu vou te fazer, eu vou levar você para um lugar que você nem imagina. Talvez Satanás está falando para você, é hora de você viver aquilo que você sempre sonhou. Eu vou te dar tudo que você precisa. Aí no seu trampo, velho, eu vou te levantar lá na cabeça. Só prostra e me adora que você vai para cima. E nessa noite Deus está falando contigo. Talvez você está vivendo um momento aí de indecisão. E existem algumas promessas aí sobre a sua vida e você decidiu abrir mão. Talvez você identificou que você abriu mão disso, mas hoje você quer pedir perdão para Deus. Fica de pé também no seu lugar. Se você abriu mão das promessas do Senhor, se você deixou isso passar, sabe, você deslizou aí no meio do caminho, você por um momento falou, tá bom, vai, eu abri mão disso. E Deus falou contigo e você quer recuperar isso. Você quer pedir perdão por isso, você quer pedir perdão por esse deslize. Fala com o Senhor, fica de pé também, apresenta a sua vida em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. É na Tua presença, Pai, que nós estamos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, Pai, em cima dessa história desses dois irmãos, nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou. Nós não queremos abrir mão das promessas do Senhor. Nós não queremos negociar a nossa caminhada contigo por um prato de comida ou por um momento de exaustão. Nós não queremos negociar, abrir mão do Senhor por causa de momentos de prazer, momentos de alívio na nossa vida, mas nós queremos confiar no Senhor, sabendo que no tempo ruim o Senhor está conosco, no tempo bom o Senhor está conosco. Em todo tempo o Senhor tem sido um Deus presente e nós queremos depender do Senhor, nós queremos confiar no Senhor. Pai, se há vidas que abriram mão, que deixaram, que simplesmente venderam aquilo que o Senhor tinha para elas, mas nessa noite o Senhor falou aos seus corações, perdoa, Pai, perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas, perdoa a sua negligência em nome de Jesus e traz de volta aquilo que foi perdido em nome de Jesus. Traz de volta, Pai, o seu caráter, traz de volta a sua retidão, traz de volta, Pai,
a sua índole em nome de Jesus, Pai. Se há pessoas que abriram mão e negociaram com o inferno, que agora caiu por terra em nome de Jesus. Se Satanás está tendo liberdade em alguma vida aqui, está repreendido agora em nome de Jesus. Se há vidas presas pelo inferno, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Se há pessoas nas suas casas que entenderam e abriram mão, que elas sejam libertas agora pela ação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus toque nessas vidas agora, em nome de Jesus. E que nós possamos viver uma caminhada de dependência do Senhor. Que nós possamos viver uma caminhada entendendo que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai completar. E nós vamos passar por esse momento, por essa situação, por essa fase, sempre exaltando, glorificando e rendendo louvores e dependendo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.